Pode começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a convite da União dos Municípios da Bahia. É um prazer enorme estar também com o nosso parceiro de sempre, do SEBRAE, o Fabrício, que está aqui conosco hoje, para fazermos essa live e explicarmos um pouquinho a vocês sobre a Lei da Liberdade Econômica e a importância, né, dessa integração das prefeituras para com a Junta Comercial do Estado da Bahia e a Rede Sim. Então, nós vamos começar agora a nossa palestra, e depois o doutor Fabrício vai fazer a palestra com vocês também, e as questões que vocês tiverem, que forem colocando no chat, nós concordamos que nós faríamos depois um e-mail para os senhores respondendo a todos os questionamentos, para que ninguém deixasse de ser atendido, ok? Então, vamos começar. E eu vou apresentar a vocês um pouquinho da palestra da JUSEB, mostrando a vocês aqui o que é a JUSEB, não é? Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Então, estão todos vendo? Está tudo direitinho? A Junta Comercial do Estado da Bahia é uma instituição centenária. Esse ano, nós já vamos fazer aniversário. E é incrível como a JUSEB está em todos os municípios baianos, de alguma maneira, favorecendo o empreendedor. Então, vamos falar um pouquinho das competências e da finalidade da JUSEB, que trata do registro público mercantil e das atividades, né? Principalmente voltadas a arquivamento, registro, autenticação de livros mercantis, credenciamento de leiloeiros, tradutores públicos e emissão de certidões sobre empresas, como também nós fazemos a emissão da carteira do empresário. Essa é uma grande novidade que também veio abarcar e favorecer a todos os microempreendedores também, para que eles pudessem ter uma carteira de identidade que os favorecesse, que os credenciasse perante qualquer lugar que eles cheguem, né? Como a sua identidade, onde no verso tem um QR Code que eles podem ter ali a sua emissão, a sua certidão com todas as informações da sua empresa, CNPJ, tudo para que ele possa chegar no banco sem ter muito documento carregando nada, a não ser a carteira do empresário. Realmente, ela é muito prática, é muito útil e está acessível para todos os senhores, em breve em todos os escritórios ou até mesmo na sala do empreendedor nos municípios baianos, se Deus quiser. Além disso, e principalmente, que é o nosso tema de hoje, a JUSEB é integradora estadual. Ela é a responsável pela implantação da Rede Sim na Bahia. Ela integra todos os entes municipais, estaduais e federais envolvidos no registro e legalização dos negócios. Então, todos os órgãos de licenciamento, quer seja vigilância sanitária, Secretaria de Fazenda estadual, municipal, todos os órgãos envolvidos para o empresário poder abrir o seu negócio, eles estão integrados através agora da Rede Sim. Então, a JUSEB, para vocês verificarem aqui, vocês vão ver, nós temos uma sede que é em Salvador e temos 35 postos de atendimento no interior. Antigamente, nós tínhamos vários saques, só que com essa questão da pandemia, nós precisamos, e todos os shoppings fechados, né? Nós tivemos que desativar, obviamente, os saques. Vamos permanecer com o único quando abrir, né?
e tivemos que ser obrigados, praticamente, aqui na capital e região metropolitana, de nos voltarmos para o zero papel, 100% digital. De repente, assim, como um passe de mágica, a gente nem acreditava nisso, mas realmente a gente está conseguindo um bom resultado. Estamos fazendo muitas lives com o CRC, que tem sido parceiro, né? O Conselho de Contabilidade da Bahia, a OAB da Bahia, várias lives e webinários estão sendo feitos, como também a própria JUSEB tem feito treinamentos para o seu público interno e o público externo, dando tutoriais no nosso site, informando de como que vocês podem interagir com a junta 100% digital, sem necessidade de vocês estarem entregando procurações ou indo a cartórios ou coisas assim, porque hoje a gente tem uma legislação muito mais moderna, muito mais ágil, depois da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica e várias outras que vêm saindo a partir daí. Então, desde agosto, nós ficamos com zero papel. Muita gente diz assim, mas como agosto, se a pandemia começou em março? Sim, mas a gente também teve que se adequar, como todos nós, a gente teve que se adequar a essa nova realidade. Foi um susto, primeiro, muito grande para todos, né? Porque ninguém esperava. Então, nós começamos atendendo, depois tivemos alguns casos, né, de Covid na própria junta, tivemos que fechar a junta para fazer uma desinfecção, um cuidado muito grande com o nosso pessoal, com as nossas pessoas que são mais queridas, né, que são as pessoas com quem a gente trabalha no dia a dia. A gente acaba ficando, gente, mais tempo com colega de trabalho, às vezes, do que com pessoas da nossa família. Vocês já pensaram nisso? E, de repente, fomos todos apartados dessas pessoas, tivemos que cada um para as suas casas, trabalhar de home office e adequar nossos sistemas para que isso pudesse acontecer, para o empresário não deixar de ser atendido e a JUSEB também poder continuar atendendo o empresário, que é o nosso principal foco, é o nosso... a JUSEB é a casa do empresário. Então, ele tinha que ser atendido de alguma maneira. E desde agosto, a gente conseguiu fazer com que esse atendimento fosse feito através de zero papel, 100% digital, na capital e na região metropolitana. E até o final do ano, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021, nós seremos zero papel em todo o interior da Bahia. Daí a importância da gente estar fazendo esse trabalho de integração de todos os municípios com a Rede Sim. Para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo esse mapa, nós temos 175 municípios conveniados. Então, ainda falta 242 municípios, porque a nossa Bahia é enorme, são 417 municípios em toda a Bahia. Então, nós temos um trabalho enorme, Fabrício. Eu, você, o pessoal todo do SEBRAE, o pessoal da UPB ajudando, para que a gente possa fazer essa sensibilização das prefeituras, dos secretários de Fazenda Municipal, e todos entenderem a importância da Rede Sim, não é? E o que que realmente importa, né? É porque a JUSEB ela possui um banco de dados do Estado da Bahia e ela é a responsável pela alteração, baixa de empresas, todas as alterações que precisa a nível de registro, né? Para o empresário, é importantíssimo esse trabalho que a gente faz. A junta, como eu acabei de dizer a vocês, ela se tornou zero papel a partir de agosto desse ano. Então, eu não vou me deter muito aqui nessa transparência, porque eu já falei um pouquinho com vocês sobre isso. A gente vem automatizando todas as etapas do nosso sistema, modernizando todo o sistema de registro para que ele possa dar um atendimento ao empresário de uma forma
eficiente, eficaz e zero papel. Ou seja, não precisa sair de casa, não precisa correr risco de se contaminar, não precisa da sua casa, do seu computador, ou do escritório do seu contador, ou do seu advogado, do técnico de contabilidade, você consegue fazer uma abertura de empresa e resolver sozinho com o nosso tutorial, o passo a passo para a sua empresa. Para vocês terem aqui uma ideia, o desempenho operacional de 2019, comparativamente com o nosso de 2020, vejam bem, nós tivemos 18.440 empresas abertas em 2020. Então, foram 16.542 atendimentos presenciais na sede. Agora, nós estamos tendo que utilizar muito o que a gente chama de ticket, que é um atendimento online. Mas, para uma surpresa boa, é que já começamos também a ter o atendimento através de uma secretária, de uma inteligência artificial, que é a nossa Ju, a nossa avatar, é uma bonequinha bem bonitinha. Essa inteligência artificial, ela dá todo atendimento ao cliente pelo site da Jusceeb, informando agora, nesse primeiro módulo, tudo que o cliente precisa saber sobre as certidões. Então, ela emite o DAN para você fazer o pagamento, para receber a certidão que você quer. Você diz qual é a certidão que você precisa, se é simplificada ou qual é, e aí você paga, ela mesma já manda para o seu e-mail essa certidão. Então, são coisas que vieram modernizar a junta comercial, melhorar esse relacionamento, né, da junta com os seus clientes, e vocês podem verificar nesse gráfico aqui na lateral, que na pandemia, veja bem, a gente foi lá para baixo em termos de atendimento, em números, porque realmente não tinha como ainda o sistema desenvolver e as pessoas saberem o que fazer. Mas agora, se vocês verificarem, agosto e setembro, todos já estão entendendo o sistema, já estão utilizando, e graças a Deus a Jusceeb vem recuperando todo esse potencial desse trabalho junto com os nossos clientes. A Rede Sim, que é o foco da nossa palestra de hoje, ela foi criada em 2007 e veio a ser implementada na Bahia a partir de 2011, numa parceria da Jusceeb com a Secretaria de Fazenda e a Receita Federal. É uma parceria fundamental e muito agradável que nós temos com a Receita Federal, né? Então, vocês vejam bem que o objetivo da integração de todos os processos dos órgãos, né, de licenciamento com a prefeitura numa única entrada. Esse é o objetivo da integração. É exatamente que o empresário possa, através de uma única entrada, ele possa ter acesso a todos os órgãos onde ele precisa estar interagindo para abrir o seu negócio. Então, vocês vão ver nessa aqui que a falta de informações consolidadas, um excesso de exigências imenso, uma lentidão de burocracia nos processos para formalização e manutenção da empresa, uma sobreposição de obrigações, excesso de informações e de ações e informações duplicadas. Isso tudo fazia com que houvesse uma perda de tempo no processo, com alto custo de investimento. Era muito difícil para o empresário. Agora não. Agora, com a Rede Sim, o empresário ele só faz uma vez a consulta de viabilidade e todos os órgãos de registro e licenciamento envolvidos na atividade requisitada, eles se pronunciam e apenas após as orientações necessárias, o empresário, então, dá entrada na constituição ou alteração da empresa na Jusceeb. É um facilitador realmente muito grande.
Então, nesse cenário, também foi publicada a Lei Federal 13.874, que é essa que eu falei logo no início, que é denominada Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, né? Que estabeleceu normas de proteção, a livre iniciativa, livre exercício da atividade econômica e dispôs sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Então, esses princípios fundamentais da lei da liberdade econômica mostra que, primeiro, há uma garantia para o empresário no exercício das suas atividades econômicas. Há uma boa-fé do particular perante o poder público. Antigamente, você tinha que provar tudo. Agora, não. Agora, o Estado está entendendo, como na maioria dos países desenvolvidos, é que você fala a verdade, até que você realmente me prove que você não está sendo correto comigo. Mas agora a gente já aceita que o que você fala está certo. Antes o Estado não aceitava isso. Agora, até o contador, ele pode mandar uma declaração de autenticidade dos documentos que você entrega para ele, e sem você ter que passar por cartório, pagar essa autenticação das assinaturas, você consegue fazer todo o seu registro da sua empresa digitalmente, sem nenhum custo adicional. Isso é muito interessante. E a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas, vocês vão ver que ela reduziu bastante. Por quê? Vocês vão ver que agora já vai ter alvará de funcionamento automático, baixo risco, atividade de baixo risco, que eu vou falar aqui para frente, né? Então, é esse reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então, esse objetivo da nova lei federal foi diminuir essa ingerência do Estado na atividade econômica, né? Então, o que justifica isso é menor burocracia para as licenças, registros e alvarás, como uma condição prévia para o exercício da atividade mercantil. Então, o desenvolvimento econômico e o crescimento do país está disposto no artigo 170 da Constituição Federal, e a gente vem se empenhando cada vez mais nisso, de forma a desenvolver atividade econômica de baixo risco e também sem que haja necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade, né? E também a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, né, os documentos e os elementos apresentados no processo possam estar liberados num prazo máximo estipulado para análise do seu pedido. E que, transcorrido esse prazo, o silêncio da autoridade importará na aprovação tácita para todos os efeitos, salvadas as hipóteses onde há expressamente a vedação legal, obviamente. Então, os desdobramentos que houveram com relação à lei da liberdade econômica foi a resolução do CGSIM, que é o Comitê Gestor da Rede SIM, de número 51, onde, na ausência da legislação municipal, que é uma competência residual, define ali o que são as atividades de baixo risco que dispensam a autorização prévia para os licenciamentos. E a resolução do Comitê Gestor da Rede SIM, de número 61, de 2020, que cria o balcão único de informações e dispensa a análise prévia de endereço para a constituição de empresas quando as mesmas não forem respondidas automaticamente. Então, o que é esse comitê de gestor da Rede SIM? Para que serve isso? Qual é a finalidade dele? Na verdade, esse comitê gestor, ele regulamenta, administra e gere a implantação e o funcionamento da Rede SIM, que é uma rede para simplificação. Por isso, sim, né? Rede SIM, rede de simplificação de registro e legalização de empresas e negócios, né? Mas quem é que está compondo, quem são os membros que compõem esse comitê? Então, é o Ministério da Economia, através do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração, a Receita Federal, nossa parceira para todos os momentos, a Receita é fantástica,
ela realmente é maravilhosa com a junta comercial, doutor Nassif, o pessoal daqui, olha, eles são muito parceiros. A Federação Nacional das Juntas Comerciais, a FENAJU, que integra as 27 juntas comerciais em todo o Brasil, de modo que possa ter uma única identidade, para que todo o empresário possa ter suas filiais em todo o Brasil, de uma forma uniforme, sem que haja problemas, sem que haja, aqui é desse jeito, ali é do outro. Não. A Federação Nacional das Juntas, ela se preocupa exatamente com essa união das juntas comerciais e faz com que realmente todos se voltem para o mesmo objetivo, para atender o empresário, porque, afinal, as juntas comerciais não são a casa do empresário, né? E o empresário é o verdadeiro trator, é ele que gera a economia, ele que desenvolve os estados, né? O empresário é o responsável por tudo isso. E também compõe, no Comitê da Rede Sim, parceiros também nossos, enormes, maravilhosos, as secretarias de Fazenda, tanto as estaduais como as municipais. No nosso caso aqui, a Cefaz da Bahia é integrada conosco, nós estamos sempre juntos, as secretarias municipais dos municípios conveniados, também nós não estamos tendo problema nenhum, e a gente espera que a gente venha fechar esses convênios com as outras prefeituras que estamos faltando para que possamos alavancar cada vez mais. E há também a participação do Fórum Permanente da Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, também nesse Comitê da Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas, que eu acho que aqui, nesse fórum, talvez o Fabrício explique um pouco melhor para vocês. Bom, sobre a lei da liberdade econômica, né, a gente vai falar um pouquinho dessa resolução 51 que eu acabei de citar, né, que é o artigo 3º, né, e... espera aí, voltou. Que fala do ato do Poder Executivo Federal, que dispõe sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência da legislação estadual, distrital ou municipal. Então, na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo Federal, de que trata esse inciso 1º, será aplicada a resolução do Comitê da CGSIM, independente da aderência do ente federativo. Isso aí é muito interessante, porque essa resolução, ela criou 292, se eu não me engano, de classificação de risco, de baixo risco nos municípios. Então, não tem que ter assim, desespero, eu não tenho ainda a minha lei de classificação de risco, como é que vai ser? Não precisa ficar preocupado com isso, porque automaticamente vai se reverter para a aplicação e seguimento dessa normativa do CGSIM, né? Então, aqui vocês vão vendo que só mais ou menos 10 municípios baianos que possuem essa classificação de grau de risco definido. Mas, como eu disse, não precisam se preocupar, porque a maioria a gente utiliza as atividades de baixo risco que está definido pelo CGSIM. Então, a JUSEB, em dezembro de 2019, e maio, ela já notificou às prefeituras que, não havendo a legislação específica dos órgãos municipais classificando as atividades de baixo risco, o empreendedor que solicitar o registro de empresário ou a pessoa jurídica, ele vai ter a informação que ele está liberado, dispensado de alvará e licença no cartão CNPJ. Então, é um facilitador para ele. Então, nós vamos explicar aqui o que é definição de baixo risco, né? Tentar explicar para vocês, mais ou menos, né? O baixo risco A é, por exemplo, se você tem um negócio na residência do empresário, ou se você tem uma startup, coisas assim que realmente não justifica você deixar de ter o seu registro esperando um alvará ou qualquer coisa desse jeito. E temos o baixo risco B,
que são espaços com até 200 metros quadrados, e aí com essas definições que vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, a edificação que não tenha mais de 3 pavimentos, local de reunião para público com lotação de até 100 pessoas, local sem subsolo, com uso distinto de estacionamento e sem possuir, obviamente, líquido inflamável, combustível acima de 1.000 litros. E também sem possuir gás liquefeito ou petróleo acima de 190 quilos. Então, aqui vocês vão ver que antes o alto risco dependia de uma fiscalização prévia e o baixo risco era ou automático ou uma fiscalização posterior. Hoje, o alto risco continua com uma fiscalização prévia e o médio risco ou baixo risco B tem um alvará automático, mas tem uma fiscalização posterior. E no baixo risco ou baixo risco A é sem alvará ou licença e é possível uma fiscalização posterior. Ou seja, não é uma obrigatoriedade, tá? Ficou bem mais fácil. Essa resolução, né, a 61, ela já está em vigor desde 1º de setembro, agora desse ano. E ela estabeleceu modelos de integração da rede SIM para a realização do registro e da legalização. Também, obviamente, se aplicou a todos os estados, municípios, Distrito Federal e para os empresários e pessoas jurídicas no âmbito da rede SIM. A resolução 61, ela informa que a pesquisa prévia de viabilidade locacional será dispensada do processo de registro e legalização de empresários nos casos em que a atividade exercida seja realizada exclusivamente de forma digital. Segundo, não for possível responder pelo integrador estadual de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana, né? E nas hipóteses constantes do parágrafo 3º, ficou faltando a coleta dos dados necessários para a resposta não for realizada no sistema disponibilizado pelo integrador estadual, né? Então, no caso de não for essas hipóteses do parágrafo 3º, deverá ser preenchida uma autodeclaração do integrador de que o empresário, sob as penas da lei, atenderá aos requisitos exigidos pelo Estado e pelo município. Então, você vê que as consequências dessas resoluções, primeiro, a partir de 15 de outubro de 2020, ou seja, mais um pouquinho, daqui mais uns dias, vão estar liberando os empreendedores para prosseguirem o processo de abertura de empresas quando a viabilidade locacional não ocorrer em até 3 dias. Isso é bom ou isso é ruim? Nós vamos ver aqui mais para frente, tá? Tem, claro, como em tudo, vantagens e desvantagens. E a segunda consequência dessas resoluções é que vai ser emitido um termo de responsabilidade para o empresário iniciar o seu negócio quando se tratar de atividade de baixo risco. Ele vai estar dispensado da emissão do alvará de funcionamento, exceto quando a liberação de alvará pela prefeitura ocorrer de forma automática, tá? Então, tem coisa boa? Tem coisa boa, mas também tem os impactos que ocorreram nos municípios de forma negativa. E a gente não pode deixar de falar disso, não é? Por quê? A dispensa dessa análise locacional, aliada à dispensa de alvará para as atividades de baixo risco, representa mais ou menos 90% das empresas na Bahia, fará com que empresas se instalem no município e comecem a funcionar sem o conhecimento do poder municipal. E pode causar prejuízos na arrecadação e nas políticas de uso e desenvolvimento do solo. Esse é um impacto negativo. Sem essa análise prévia locacional e a emissão do alvará para o desenvolvimento das atividades, o empresário corre o risco de uma fiscalização futura
ele descobrir que instalou sua empresa num local proibido pela prefeitura ou em condições de funcionamento que não atendem às normas vigentes, além de estar sujeito ao recebimento de multas pelo poder público, causando sérios problemas ao seu negócio. Então, eu não poderia falar dos benefícios sem também falar dos impactos negativos, mas depois eu vou falar como é que a gente resolve. Não precisam ficar assustados. Bom, então, o problema maior negativo para o poder público é essa inconsistência no cadastro das empresas na prefeitura e o prejuízos nas políticas de uso e ordenamento do solo no município, dificuldade de arrecadação de impostos junto às empresas e ambiente de negócios pouco competitivo no município. Então, há uma necessidade de aumentar a fiscalização das empresas. E para a sociedade, ocasiona uma insegurança para o empresário quanto ao negócio para atender à legislação. Um risco para o consumidor que não tem a garantia do atendimento das normas das empresas e o risco de aplicação de multas depois para os empresários. O risco do empresário, de novo, instalar o seu estabelecimento em local proibido pela prefeitura e o risco para a população de ter empresas de alto risco instaladas em locais impróprios. Então, esses são alguns riscos que vocês vão ver e que a gente tem, obviamente, as soluções para os municípios a serem adotadas. Quais são essas medidas para serem adotadas, então, pelos municípios? A integração com a Rede Sim. Essa integração com a Rede Sim vai fazer com que a adesão do município, feita pelo Sistema Integrador Estadual nosso, aqui da JUSEB, né, que é o REGIM, ele beneficia o município, porque ele tem a linearidade do processo de abertura das empresas, a automatização de procedimentos como análise de viabilidade locacional para as atividades de baixo risco e a emissão de alvará sem a menor necessidade de intervenção humana. Então, são os alvarás automáticos, mas com conhecimento óbvio da prefeitura, e ela então vai poder fazer o banco de dados das empresas sincronizado com o cadastro da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do Estado, fazendo então com que esse ambiente de negócio seja mais competitivo para os municípios e a simplificação na abertura e legalização de empresas sem prejuízos, então, para o município. Vejam bem a importância, então, dos municípios estarem sensíveis e aderirem à Rede Sim. Outras soluções também é com relação a essa definição do grau de risco das atividades. Então, tanto faz vocês utilizarem uma legislação própria, e eu costumo dizer assim, tomara que a própria tenha mais classificação de baixo risco do que a federal, porque na federal você vai utilizar a classificação da CGC 51, que aproximadamente classifica 290 atividades como baixo risco. Então, para manter um ambiente de negócios competitivos, se você quiser, você, município, quiser fazer a sua legislação municipal, a gente torce para que você faça que as atividades econômicas listadas como baixo risco possam ser ou manter um número próximo ou maior a esses estipulados pela resolução do Comitê Gestor da Rede Sim. Esse é um benefício. Outra solução muito importante, né, essa sala do empreendedor, porque o Sebrae ele é um facilitador e disponibiliza suporte aos empreendedores na parte burocrática que envolve qualquer atividade empreendedora. Então, o Sebrae costuma dar cursos, o Sebrae presta informações importantes, orientações para viabilidade, instalação, desenvolvimento de negócios, e a JUSEB também vai estar junto com vocês e junto com os nossos parceiros, que é o CRC Bahia e a OAB Bahia, com os contadores e os advogados nessa sala do empreendedor, dando assessoria a vocês de como fazer esse registro de empresas de forma 100% digital e, a partir de janeiro de 2021, zero papel, tá?
Então, essa parceria da JUSEB com a prefeitura é fundamental, gente, para que a gente possa mais e mais estarmos dentro desse sistema único de solução, tá? Então, aqui vocês estão vendo o apoio importantíssimo para a implantação da nossa rede de simplificação, é o SEBRAE, que contribui disponibilizando informações, orientações, de forma simples, facilitada, como vocês vão ver na palestra de Fabrício, né? A JUSEB, que celebra os convênios de cessão de servidor para atuar nessas salas do empreendedor, como analistas e registro de empresa, também nas reuniões das regiões circunvizinhas, e a JUSEB treina e capacita os servidores cedidos pelas prefeituras para que eles possam atuar no julgamento desses processos que são gerados no seu município, na sua região. Então, é muito interessante essas entidades mantenedoras dos escritórios regionais, com quem a JUSEB mantém parceria, né, sem fins lucrativos, que são as associações comerciais, as câmaras de diretores lojistas, os sindicatos, que eles sempre poderão ser aproveitados para a criação do espaço do empreendedor. Então, é muito importante essas parcerias que nós mantemos junto com a sociedade organizada. Nós temos aqui um caso de sucesso, que é bem interessante, que eu quis trazer para os senhores, que é Teixeira de Freitas, que foi a unificação da classificação de risco das atividades econômicas entre os vários órgãos municipais de registro, né? Então, reduz a burocracia, simplificou o processo de abertura, e as empresas de baixo e médio risco foram liberadas a funcionar imediatamente após se registrarem no município, e o baixo risco, como eu já falei anteriormente, não precisa de alvarás ou licença. Mais de 600 empresas de baixo e médio risco foram beneficiadas com essa regulamentação, contribuindo com a geração de mais empregos e renda na região. Então, essa expedição do alvará de funcionamento online foi um facilitador maravilhoso, e o aumento do controle nas atividades de alto risco, evitando prejuízos na área ambiental, sanitária, prevenção contra incêndio, pânico no município e favorecendo a segurança da população teixeirense. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, como é que funciona lá a sala do empreendedor na prefeitura de Teixeira de Freitas. Peguei um recorte do jornal Tribuna da Bahia para mostrar a vocês como é que foi, né, isso daí a partir de 1º de setembro, como é que é agora para abrir uma empresa lá, e eles colocando aqui, é rápido, é fácil, que o SEBRAE e a JUSEB, no processo de análise de viabilidade, foi aprimorado no município. Então, tem listado aqui os benefícios do decreto, né? O que diferencia, né, para as empresas as atividades de negócios como baixo e médio risco, né, liberadas automaticamente para funcionar pela prefeitura, né? E essa expedição do alvará econômico e também essa integração com a Secretaria da Fazenda Municipal, Estadual e a Receita Federal. É um facilitador imenso. Aqui eu vou dizer a vocês, mostrar a vocês quais são as prefeituras que já têm a legislação municipal publicada com a sua classificação de risco. Salvador, que recentemente, né, foi a nossa última integração, foi a Prefeitura de Salvador, para nossa alegria, né? Está sendo um sucesso, todos já estão vendo os resultados significativos que a integração à Rede Sim da Prefeitura de Salvador está trazendo de favorecimento ao Estado da Bahia, porque Salvador ele representa praticamente 50% dos nossos CNPJs, né? E então a importância da gente ter feito essa integração com Salvador, não só a nível municipal, mas para nível do Estado também, porque nesse momento nós estamos sendo avaliados pelo Banco Mundial para a classificação das melhores cidades a serem
empreendedoras, né, a serem vistas pelo empresariado internacional como um local para eles virem aqui para empreenderem. Então, com essa integração da Prefeitura de Salvador à JUSEB, com certeza a nota do Estado da Bahia vai ser bastante promissora, bastante qualificada para a gente estar concorrendo com todos os outros estados, com um nível de satisfação, um nível de segurança jurídica para que todos venham abrir os seus negócios no estado da Bahia. Todo o estado está se beneficiando com essa integração. Então, além da Prefeitura Municipal de Salvador já ter a legislação publicada, nós temos também Guanambi, Santo Antônio de Jesus, Brumado e Lauro de Freitas. Todas elas já têm essa legislação de grau de risco, o que é um facilitador para o empresário. E prontinho, praticamente, para ser publicado, nós já temos aí engatilhado, né? Feira de Santana, Barreiras, Mata de São João, Itapetinga, Bom Jesus da Lapa e Ilhéus. Então, em breve, nós também teremos isso. Mas, olha, não se preocupe, não. É aquilo que eu falei antes. Se você não tem a sua legislação municipal de classificação de grau de risco, nós vamos utilizar a classificação de grau de risco do governo federal que o Comitê Gestor da Rede Sim nos permite, e são 290 atividades. Então, nós também vamos estar bem beneficiados, não se preocupem. Bom, mais do que registrar empresas, a JUSEB é uma integradora e facilitadora do empreendedorismo da Bahia. Então, com isso, eu espero ter atendido a vocês, as expectativas de vocês, e coloco aqui uma frase, né, da nossa bandeira, né, que é vencer, apesar das dificuldades. Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês nos sigam no Instagram, e também que é o JUSEB Bahia, e também no nosso site, www.juseb.ba.gov.br, onde vocês vão ter ali tutoriais e outros para que vocês possam estar fazendo o melhor serviço. Então, eu gostaria de passar agora também desculpe. Passar a palavra para o Fabrício. Estou tentando sair daqui da tela, não sei se eu estou conseguindo. Fabrício, me ajuda? Pronto, saiu. Saiu? Então, tá bom. Então, passo agora a palavra para o Fabrício, do Sebrae, que vai, então, apresentar a palestra dele para vocês. E muito obrigada pela atenção de todos os senhores. Obrigado, Paula, em nome da Junta Comercial, a oportunidade, também a União dos Municípios, né, o UPB. É um prazer estar aqui em nome do Sebrae, representando aqui a entidade, né, para falar para vocês um pouquinho dos principais desdobramentos da Lei da Liberdade Econômica, complementando as falas da Paula. Tá? A ideia é a gente hoje trabalhar como é que vai ser esse processo na prática, entender um pouco essas regras e como o município pode agir, como ele vai se comportar frente a essa dinâmica. Como a Paula salientou, né, a Lei da Liberdade Econômica, a 13874 de 2019, ela traz uma abordagem sobre diversos temas. E hoje, um dos mais importantes, nós vamos falar com vocês, que é em relação à classificação de baixo grau de risco. Antes, um pouquinho, só de entrar no mérito dessa questão, falar para vocês qual foi o objetivo da Lei da Liberdade Econômica, que foi de estabelecer normas de redução da burocracia para garantir o livre exercício da atividade econômica e o fomento da economia brasileira. Ou seja, reduzir a burocracia, dando mais liberdade para a classe empresária e obter, consequentemente, como retorno, uma melhoria da economia do território. A perspectiva do governo federal é que sejam gerados cerca de 4 milhões de empregos e aumente aí 7% do PIB, Produto Interno Brasileiro, em até 10 anos, frutos dessas medidas, desses benefícios. Mas, para isso, necessariamente vamos precisar redefinir a forma de atuação do Estado, aqui representado pelos governos, né? A União, os estados e os municípios. A gente precisa modificar um pouco as rotinas para ter esse benefício, essa desburocratização e também a melhoria econômica para o território. Bom, aí a gente já entra no primeiro
assunto, né, que vai falar da parte de risco, onde que a gente vai tratar, assim como a Paula, sobre o artigo 3º da lei, né, da Lei da Liberdade Econômica, falando um pouquinho mais tecnicamente da parte da regulamentação, como é que ela se comporta aí para as cidades, como é que a gente pode regulamentar. O que diz lá na legislação? Que é direito de toda pessoa física ou jurídica desenvolver atividade econômica de baixo risco, em propriedade privada própria, ou seja, residência ou estabelecimento, ou também de terceiros consensuais, cedido, alugado. Então, se for uma atividade de baixo risco, uma propriedade privada, eu não tenho mais necessidade de quaisquer atos públicos de liberação. Aqui já qualificados como alvará, licença, registro, inscrição, autorização, permissão, mas, na verdade, são muitos outros atos. A legislação é abrangente, né? Qualquer documento que libere a empresa para funcionar é um ato público. Até mesmo aí a dispensa ambiental é um ato público, né? Também está eliminado agora se a atividade for de baixo risco e tiver numa propriedade privada, própria de terceiros consensuais. Como a Paula já disse, existem aí vários pontos de limitação. A legislação, ela, a princípio, pareceu que seria muito ampla, né, a sua regra, mas, na verdade, houveram limitações, e essas limitações ocorreram por conta das regulamentações do CGSIM. Uma, e a Paula já disse para a gente, né, se a atividade estiver fora da residência, acima de 200 metros, já não está mais isenta, se ela estiver acima de 3 pavimentos, ou seja, várias limitações que a empresa, então, vai passar a não ser isenta do ato público, tá? E um outro ponto que é bem interessante a gente entender é que a lei disse, atividade de baixo risco está isenta. E, a princípio, a gente imaginou, mas todas, né? Porque nós temos aí, nós tínhamos em 2019, temos atualmente 1.331 atividades econômicas. Desse total, 351 são alto risco. E, na época, o que não era alto risco era baixo risco. Então, nós tínhamos quase 1.000 atividades que seriam isentas de atos públicos. Mas não foi isso que aconteceu. A Lei da Liberdade Econômica, ela criou um seleto grupo chamado de atividades de baixo risco A, e uma relação no anexo da Resolução 51, contendo aí 287 atividades que estariam enquadradas nessa regra, nesse benefício. Isso em 2019, pessoal. Agora, mais recentemente, em maio desse ano e também em agosto, nós tivemos duas mudanças. Através da Resolução 57 e através da Resolução 59. A Resolução 57, ela fez alterações na nomenclatura da classificação de risco. Na verdade, foi uma inclusão. Agora, tanto as atividades chamadas de baixo risco A, como também nível de risco 1, estão isentas de alvarás e licenças em geral. Ok? Além dessa nomenclatura que foi incluída, foi alterada também a classificação, né? O rol de atividades que estavam isentas. Era de 287, passou a ser de 298 atividades. Algumas entraram, algumas saíram. Também foram alteradas as condicionantes de algumas atividades. Fabrício, como assim condicionantes? Bom, algumas atividades, como por exemplo, fabricação de calçados de couro, tinha uma limitação específica, desde que a área total do empreendimento não fosse superior a 2.500 metros. E essa condicionante saiu, outras entraram, então houve uma modificação nas atividades, no nome e também nas condicionantes. Isso em maio. E agora, mais recentemente, em agosto, com vigência a partir de 1º de setembro, como a Paula já destacou, tivemos a resolução 59 do CGSIM. Essa resolução, ela alterou ainda um pouco mais a relação de atividades dispensadas. Ela incluiu 2 atividades. Então, nós temos um total hoje de 300 atividades que são isentas de atos públicos de liberação, isentas de alvarás e licenças, tá? Chamadas de baixo risco A ou nível de risco 1, ok? Pessoal, destacando aqui que a gente está tratando nesse momento para empresas em geral, tá? Desde a microempresa até a grande empresa. O MEI não está incluído nesse processo. O MEI é uma forma, um fluxo especial, diferenciado, e a gente pode até marcar, Paulo, depois um encontro com eles para falar um pouquinho mais sobre o MEI. Bacana? Então, olha, pessoal, dessas 300 atividades que nós temos para as empresas, qual foi o principal diferencial e impacto para o município? Bom,
a gente sempre teve aí cada órgão tendo a sua regra própria, né? Se a gente olhar o meio ambiente, provavelmente ele segue a resolução 4579 do CEPRAM. Se olhar a pessoal da vigilância, segue a portaria 101 da divisa. Enfim, cada ou tem regra própria. E qual era o impacto? O empresário, ele em cada órgão, em cada um deles, ele tinha um tratamento diferente. Agora, com a liberdade econômica, a gente passa a ter um tratamento único do município para a atividade. Tá? Então, assim, vamos ter atividades como, por exemplo, essa daqui, ó, que eu estou sinalizando. Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento. É a chamada bar com música ao vivo. Né? E essa atividade, ela é de competência ambiental? Sim, por conta da poluição sonora, da vigilância por conta da prática sanitária, do uso e ocupação do solo por causa do zoneamento, do tributo, isso aí por conta da arrecadação, talvez até a própria emissão de alvará, né? Depende muito da configuração do município. Mas qual é o ponto aqui? Essa atividade, ela passa a ser isenta de atos públicos perante todos esses órgãos. Então, se no município, a gente, como a Paula disse, a gente vai ver como é que é a legislação, né, regra própria, a regra federal, se no município hoje não tem uma regra, a gente vai ter que verificar como é que vai ser o tratamento padronizado, unificado, por parte de todos esses órgãos citados. Não só esse, tá? Transporte, o pessoal que faz publicidade, afetou todo o município como um todo, perfeito? Então, assim, a gente tem aqui uma relação de atividades e a gente passa a ter um tratamento único para essas atividades pelo município. E aqui, já antecipando um pouquinho a parte de classificação, como é que a gente vai agir, a Paula até citou aqui, a gente pode seguir um ato do Poder Executivo Federal ou resolução do CGSIM, que vai dispor sobre a classificação de atividades de baixo risco na ausência de legislação municipal específica, que é a atual resolução do CGSIM 51, tá? Essa resolução traz hoje 300 atividades. E uma curiosidade, Fabrício, a resolução 51, ela foi revogada pela 57, pela 59? Não, ela foi atualizada. Tá? Então, a 51 é a base, a 57 e a 59 foram dentro dela e modificaram sua estrutura, seus anexos. Hoje, ela está vigente, tá? Ela é para ser cumprida no município que não tem regra específica, a Paula já citou, é a competência residual. Ou a gente tem esse outro caminho aqui, que a gente pode regulamentar a classificação específica no âmbito municipal de atividades de baixo risco isentas de atos públicos de liberação. A gente pode criar uma regra que seja diferente? Claro, é um direito municipal. Nós aqui sempre orientamos que haja uma padronização do Estado e dos municípios frente às regras federais. Mas, no caso de especificidades locais, a gente pode fazer um tratamento diferente. Bom, como assim? O que eu vejo aqui, Paula, e os colegas aqui ouvintes? Na Bahia, a gente tem, em algumas regiões, devido à região ser árida, né, que é muita seca, a atividade de cultivo de arroz para alguns municípios não é considerada de médio risco, é considerada alto risco, por conta da forma de drenagem da água, né? Lá no Amapá, por exemplo, o pessoal que faz batedeira de açaí, por conta do período de contaminação com besouro para doença de Chagas, para eles é alto risco, né? No Espírito Santo, se a gente olhar Guarapari, Aracruz, são cidades turísticas, a gente vê que o bar com entretenimento, para eles, é alto risco, porque eles dizem até que todo bar vira boate, né? Então, assim, cada município pode ter um tratamento diferente segundo sua realidade. Qual é a consequência? Bom, a gente pode criar uma regra diversa, né, da norma federal, mas essa regra, ela tem que ser encaminhada para o Ministério da Economia. Por quê, Fabrício? Bom, hoje o CNPJ das empresas já consta quando a empresa é aberta ou quando ela já está existente, também ela está afetada por essa norma. Então, se eu vou abrir um bar hoje com entretenimento no município que não tem regra própria, já vai sair no meu CNPJ. Atividade isenta de atos públicos de liberação, conforme a resolução 51 do CGSIM, considerando que o município não tem regra própria. Então, hoje, se caso o município tem um entendimento diferente desse rol que está contido na resolução 51, ele vai criar uma regulamentação, pode tirar essa atividade da relação, publica um decreto, encaminha para o e-mail do CGSIM, depois a gente disponibiliza o e-mail para vocês, tá? Só fazer contato conosco. E lá o CGSIM vai responder se preencher os requisitos
que a norma atende à legislação e que vai abastecer o Sistema Nacional de Dispensa de Licenças e Alvarás. Então, quando o CNPJ for constituído, a empresa vai chegar no município, o empresário ele vai olhar que está isento, de acordo com a regra federal? Não, no CNPJ vai sair a regulamentação de vocês. Então, a gente evita até eventuais desgastes, né? Se um órgão no município diz, essa atividade para mim não é isenta, a gente cria uma regulamentação e na hora do CNPJ vai considerar a regra de vocês do município e não a resolução federal. A gente evita aí um conflito de interesse aí com o empresário. E o que é bacana dizer aqui, como eu acabei de citar, as empresas já abertas também entram nessa norma. Então, se eu sou um bar com entretenimento, eu já tenho lá meu alvará, minha licença, eu preciso renovar? Não, eu estou isento. Tá certo? Então, esse impacto, ele é muito grande e o município ele precisa entender isso de uma forma bem concreta, bem clara, que ele pode seguir uma regra federal, fazendo uma adesão da resolução, pode ser total, vou criar um decreto que aderindo, ou pode simplesmente até ficar inerte, como a Paula falou, hoje já está vigente, né? Ela está sobre o território sendo aplicável, na ausência de regra específica. Ou eu posso criar aqui uma regra própria, também por decreto. Por que eu digo decreto, pessoal? Hoje é o usual, tá? Se eu criar uma lei da liberdade econômica, eu posso? Sim. Mas é indicado, a gente sugestiona, que não coloquem na lei as atividades classificadas como isentas. Porque se amanhã ou depois eu quiser modificar essa regra, por lei é um processo mais rígido. Por decreto eu mudo hoje, mandei para o sistema lá do Ministério da Economia, né? Já alimentou lá o Sistema Nacional, tá ok. Tá? E assim, até falando dessa questão de sistema, além do sistema do Ministério da Economia, a gente vai também encaminhar essas regras para o sistema da Rede Sim, que é o sistema Regim hoje. Então, o sistema Regim também vai ser alimentado com base nessa classificação do município, se houver. Se não, vai ser alimentado com base na regra federal. E a gente precisa, então, organizar esse processo para ter uma classificação que vai ser de acordo com a realidade do território e a gente possa, assim, estimular o empresariado local, mas também com esse controle e essa visão dos órgãos para evitar qualquer tipo de confronto ou desentendimento. Deixa eu pular para o próximo slide aqui. Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre como é que funciona o fluxo das atividades de baixo risco. A Paula já falou um pouquinho para vocês da consulta de viabilidade, né? A resolução 61 de 2020, ela modificou muito a estrutura da viabilidade. Hoje a gente vai precisar ficar antenado aí nas orientações que a junta vai passar por ofício, por e-mail, os contatos que eles vão fazer para vocês modificarem essas rotinas. Hoje a viabilidade, ela passou a ser opcional para o empresário, ela está dispensada. O empresário só vai ter a viabilidade como obrigatória quando ela for totalmente automática e sem intervenção humana. Ou seja, quando o sistema Regim for no sistema do município, consultar o zoneamento, né, ter um sistema de referenciamento e dar essa resposta instantaneamente. Aí, nesse caso, ela volta a ser obrigatória. A Bahia já está avançando nesse processo, né? É importante dizer isso, estão bem adiantados. A partir da viabilidade, hoje ainda uma função essencial para evitar prejuízos de instalação em zonas inadequadas, ela permanece aí com essas ressalvas plenamente obrigatória. A gente vai fazer a viabilidade para que a empresa se instale num local adequado. E, claro, relembrando aí, a função do regime é muito importante para isso. O segundo passo, pessoal, é o registro da empresa. Essa empresa ela tem que ter CNPJ? Ela tem que ter inscrição municipal? Sim. Bom, Fabrício, espera aí, você falou ali atrás que a inscrição, o alvará, a licença é um ato público, que não é podia emitir. Por que aqui no registro a inscrição municipal pode? Bom, a Lei da Liberdade Econômica, ela fala assim, olha, eu vou afetar o direito administrativo, o direito civil, o direito empresarial, mas eu não vou afetar o direito tributário e financeiro dentro dessa parte que fala da isenção de ato público. Então, o direito tributário e financeiro permanece e a inscrição municipal, inclusive, na própria Lei da Liberdade Econômica, diz que é um fator obrigatório. Tá? Então, para funcionar, a empresa tem que ter essa inscrição municipal. Ela precisa desse registro, ok? E qual a maneira indicada de nós fazermos isso? Bom, a viabilidade é feita onde? No regime. O registro da empresa também via regime, né? Como a Paula citou, os órgãos eles estão unificados nesse mesmo sistema e essa informação que a empresa abriu vai ser informada para vocês. Daí a importância da gente utilizar o regime
pós-fase da viabilidade, porque toda empresa que abriu vai ser informada para vocês, e a gente continua com esse controle em relação às atividades empresariais. O município vai ter um acesso direto do banco de dados da junta comercial, vendo aí a constituição da empresa. Então, é muito importante a gente se atentar para isso. A partir da inscrição do município, essa empresa já vai poder entrar em funcionamento imediatamente, tá? Ela já pode funcionar de forma legal e ela é fiscalizada posteriormente. Muita gente questiona, Fabrício, a lei da liberdade econômica, ela isentou a fiscalização? Não, tá, pessoal? A fiscalização ela vai ser por denúncia ou de ofício. Em determinado momento, quando a lei da liberdade econômica ainda era medida provisória, MP 881, foi formada uma comissão mista para modificar a medida provisória lá entre Câmara e Senado. E eles retiraram a parte do ofício. A fiscalização só seria por denúncia. Mas isso não foi aprovado, tá? A lei, as resoluções hoje, todas elas dão essa obrigatoriedade. A fiscalização, ela permanece. Inclusive, essa fiscalização, a atividade está isenta do alvará e da licença. Mas do processo de regularização, ela precisa estar ok. Então, se eu vou lá numa lanchonete, num restaurante que hoje estão isentos, eu posso chegar lá, eu posso pedir que todos os requisitos para a empresa funcionar, como se alvará sanitário tivesse, ela me declare, me dê documentos, tá? Todo o processo de organização, de regularização, ele continua. E se houver descumprimento, claro, podem ser adotadas as medidas cabíveis. E uma pergunta que sempre surge aí, Fabrício, eu posso cobrar pela fiscalização? Né? O município ele pode cobrar? Bom, hoje, inclusive o pessoal do DREI lá falou recentemente numa palestra que a fiscalização derivada do poder de polícia ela é permitida. Tá? Inclusive, o decreto da Presidência da República, que também regulamentou a Lei da Liberdade Econômica, o decreto 10.178 de 2019, ele traz de forma bem clara que o poder de polícia ele não está dentro da isenção de ato público. Então, a gente tem que fiscalizar e se houver esse fato gerador tributário, né? Hoje, o poder de polícia está na Constituição, está no CTN, o Código Tributário Nacional, e também está no Código Tributário Municipal. Portanto, a gente pode sim, em havendo contraprestação do serviço público de fiscalização, fazer uma cobrança em relação a isso, tá? Essa atividade pode sim ser fiscalizada e haver uma contraprestação financeira para o município. Bom, nós temos aí hoje, pelo cenário, 1.331 atividades, como eu disse. Desse total, nós temos 300 atividades de baixo risco, que são as isentas de ato público. O município precisa ficar antenado nesse processo e ter sua regularização ou seguir a regra federal. E nós temos aí o segundo passo. Vamos entender, nós temos, né, 1.331 atividades, total aí, 351 atividades aqui, estou marcando para vocês, de alto risco, em que o primeiro, ou nível 3, onde eu primeiro fiscalizo essa atividade, né, é alto risco, primeiro fiscalização. Se ela é atividade de baixo risco A, o nível 1, ela está isenta. O que trouxe a legislação federal? Ela trouxe o seguinte, quem não é baixo A, o nível 1, e quem não é alto risco, é o médio risco, ou baixo risco B, ou o nível de risco 2. Se a gente entender pela lógica, são 1.331 atividades, 351 de alto, o restante seria quase 1.000 atividades de baixo. A liberdade econômica veio com a resolução 51 e suas atualizações e colocou 300 atividades de baixo. Esse meio aqui, o que sobrou, a gente já traz para vocês qual é o quantitativo. Hoje são 680 atividades de médio risco. E é importante dizer que essas atividades de médio risco também podem ter um tratamento simplificado na cidade. A exemplo do que a Paula citou aí, Teixeira de Freitas, várias outras cidades hoje na Bahia, muitas cidades, não vou citar o nome de todas as cidades, até para não ser injusto, mas muitas já têm esse alvará de funcionamento provisório de liberação imediata e online. Então, como é que é esse fluxo, Fabrício? Bom, quem é nível 1, quem é nível 2 tem um fluxo para seguir. Faz a viabilidade, tem o registro da empresa, a inscrição municipal, é fiscalizado posteriormente. A única diferença do nível 1 para o nível 2 é que quando eu fiz a inscrição municipal, sou nível 1, já posso funcionar. Eu sou nível 2, eu recebo já o meu alvará provisório de funcionamento online e também já posso funcionar. Então, se não tem time de burocracia, né? Aí é importante deixar claro, mas o município precisa estar antenado aí em utilizar a rede SIM, utilizar a integração do regime com seus sistemas municipais
para fazer esse processo ser eficaz, ser eficiente e trazer resultados, né? Nós temos aí um volume muito bom de atividades e essas atividades, se estiverem totalmente organizadas dentro dos sistemas, né, da União, da Junta Comercial, do próprio município, a gente tem uma tendência de melhoria do ambiente de negócios, ter mais atratividade de novas empresas e, com isso, gerar mais emprego e renda, que é o objetivo aí da desburocratização, tá? Trazer um processo mais eficiente e trazer melhorias que vão, primeiramente, atingir aí o serviço público. Hoje, o regime tem uma série de facilidades em que o servidor público não precisa nem mais digitar o processo, né? O sistema faz a digitação por ele. E como a Paula citou, se o município quiser, o próprio alvará, se ele for online, pode sair automático, sem intervenção humana, né? Então, é a internet, a tecnologia trabalhando em prol do serviço público, e isso vai também, consequentemente, refletir para um processo melhor para o empresariado, atraindo mais negócios, tá bom? Então, hoje nós temos esses 3 níveis de risco e a gente tem um processo que pode ser totalmente organizado para todas as esferas, com todos os fluxos, ok? E a ideia é que a aplicação dessa legislação, ela possa, de fato, através do sistema Regim, facilitar os trâmites, melhorar os trâmites. Não só aqui, a gente está com foco hoje na abertura da empresa, mas nós temos muitos outros pontos que o regime pode auxiliar o município. Toda a abertura, alteração, baixa empresarial, o fluxo de encaminhamento do licenciamento, a Secretaria de Vigilância do Meio Ambiente e as demais só vão receber pelo sistema as atividades que são da competência deles. E a gente para com aquele processo que a gente tinha, né? Processo físico, às vezes vai lá com a atividade para o órgão, só para o órgão dizer essa atividade é da minha competência ou não é da minha competência. E perde-se muito tempo aí só fazendo uma análise que o sistema já direciona de forma mais inteligente para vocês, os municípios. E com isso, a gente espera que todos esses benefícios somados, eles possam estimular de fato o ambiente de negócio do território, gerando emprego, renda e arrecadação tributária. Tá? Então, a ideia é essa, que a gente consiga, através da aplicação da legislação, a lei da micro e pequena empresa, a lei da rede Sim, a lei da liberdade econômica, a gente consiga, através desse conjunto de legislações, trazer uma melhoria econômica para os territórios. Bom, esse era o meu recado de hoje, a minha fala. Agradeço a oportunidade.